vida que é nova. Abre os seus olhos agora, vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora, vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Fala, galerinha do meu canal. Fala, galera. Boa noite. A galera não vai entender. Boa noite. Sejam bem-vindos aí ao Boa noite. podcast. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Hoje nós vamos falar da carta 16. Esse livro aqui está sendo muito interessante, muito edificante, em alguns momentos engraçado, em alguns momentos confuso, em alguns momentos difíceis de entender, em alguns momentos confusantes. Teve uma pessoa que estava conversando comigo ontem falando que está lendo um livro do C.S. Lewis também e disse que não estava entendendo muita coisa, porque a linguagem dele é difícil, né, de entender. E eu falei que isso é legal, porque a gente está tão acostumado a ler livro de alta ajuda, né, aquele livro prático, aquele livro que ensina de uma maneira tão fácil, tão mastigada, que quando a gente pega um livro mais assim, a gente tem que pensar um pouquinho mais, a gente tem que tentar ler várias vezes para tentar entender, e a gente acaba buscando um pouco mais, se edificando um pouco mais. Então, se você que ouve ainda não está lendo o livro, aconselho você a ler, e qualquer dúvida, procure no Google, porque a gente Exatamente. Então vamos dar início à carta. O livro em PDF tá na descrição dos vídeos sempre. Tô colocando agora. Então acompanha, você que acompanha no Instagram, no YouTube, curte lá, compartilha, comenta, fala alguma coisa, enfim, é importante o seu feedback. E para quem não acompanha, esse livro trata de cartas que um diabo, que seria um diabo mestre, né, escreve para o seu aprendiz, que seria em tese um diabinho, para lhe ensinar algumas coisas, enfim, dar algumas sugestões de como ele vai tratar o seu paciente. E o paciente, no caso, somos nós, né, os seres humanos. E Sim. É engraçado que o livro trata desse aspecto, do ponto de vista do diabo, e acaba nos ensinando muitas coisas que o diabo, em tese, faz para nos ajudar a vencer, enfim, a entender e até a descobrir, como foi falado aqui em off, coisas novas, né? Pecados novos. Pecados novos. Certo? Então, vamos lá, vamos começar no capítulo 16. O capítulo 16 inicia com o diabo falando para o seu discípulo sobre uma questão onde o paciente... Na realidade, ele tem algumas perguntas com relação ao paciente, com relação à questão da fidelidade na igreja, né? E aí ele já inicia um tema bem confuso muitas vezes, bem mal interpretado e até às vezes bem, como é que eu posso dizer, polêmico, que é essa questão do degustar, né, de ser um degustador de igreja, de ficar frequentando várias igrejas. E na realidade a ideia do diabo é fazer com que essa pessoa, esse paciente, frequente vários lugares mesmo, né? Ele estimula a pessoa a fazer isso para que ele seja justamente degustador, para que ele procure uma igreja que combine com ele, fique saindo de uma para outra, até ele achar aquilo que talvez para muita gente hoje seria assim, a igreja perfeita, aquela igreja que é a minha cara, né? A igreja que tem o meu estilo. Isso. O santo que bate com o meu santo, né? É o que chamavam antigamente de crente canguru, que fica pulando de igreja em igreja. Eu nunca tinha visto esse termo, deve ser tão antigo que... exatamente. Mas da minha idade, assim. Também não, eu ouvi falar mas, depois que você tiver. Mas, tipo, é interessante como isso é algo que a gente vê, né? Tipo, é interessante que você percebe que o livro é bem antigo, mas ao mesmo tempo é bem atual. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acham a respeito disso? Daquelas pessoas que ficam pulando de igreja em igreja. É errado sair de igreja? Ou não? E aí, tipo, eu tenho algumas coisas que eu escrevi, mas eu queria que vocês também comentassem um pouco a respeito, principalmente do início dessa carta, que é quando ele vai falar disso, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o motivo que preocupava o tal do diabo mestre com relação ao que mantinha o paciente, que era o cara lá, o homem, naquela igreja. Porque ele disse que se não fosse por indiferença, tipo, tanto faz, eu tô aqui nessa igreja, não tô nem aí pra ninguém, não tô nem pra esse pastor, não tô nem porque ele fala, pra mim tanto faz, tanto fez.
Se não for esse o motivo, isso seria preocupante. E era o que estava acontecendo, porque aquele cara não estava indiferente. Tanto que ele estava ali e tinha muitos problemas, de acordo com o Diabo Mestre falava. O paciente estava percebendo, mas mesmo assim estava lá. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, questão de indiferença com relação a estar na igreja, isso aí é uma coisa que o diabo gosta. E tipo assim, o que seria essa indiferença, né? Tipo, eu percebo a indiferença no sentido de, eu tô ali por... Tanto faz, né? É como se fosse como é que eu posso dizer? Ritual. Eu vou um ritual. Exatamente. Tipo, eu vou cumprir a minha obrigação religiosa de no domingo ir pro culto. Fora isso, eu não me envolvo, assim, eu não vivo... Não participo de nada. E mais do que isso, eu não vivo, de fato, uma vida cristã. Porque a vida cristã é uma vida que depende, na realidade, assim, o culto faz parte, né? A questão de você congregar, de você se reunir como igreja, isso faz parte da caminhada cristã, sim. Não tem como você ser da igreja, no sentido da igreja de Cristo, não se congregar em algum lugar. Você tem que fazer isso. Existem orientações, por exemplo, lá em Hebreus 10, se eu não me engano, Paulo vai falar isso, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Então, não tem essa história de igreja, de Cristo sim, igreja não, né? Só que você não faz parte de fato da igreja só pelo fato de você ir para o culto domingo. Você faz parte da igreja de Cristo quando a sua vida, em totalidade, né? Isso significa de segunda a segunda, é uma vida de consagração ao Senhor. Então, eu estou cultuando a Deus todo dia, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja, enfim, na minha casa, em todos os lugares. E a igreja é só mais um lugar. Isso. Eu entendi essa indiferença nesse aspecto, uma pessoa que é muito, digamos assim, religiosa, né? E o que eu achei interessante é justamente essa ideia dele falar de uma igreja que combina, né? Ele combina com alguém. Isso é algo que a gente vê muito hoje em dia. Eu não sei vocês, eu acredito que vocês pensam da mesma forma que eu, mas eu não sei as pessoas que ouvem. Recentemente, por exemplo, eu saí do meu ministério, o ministério que eu fazia parte, e fui para um outro ministério. E existe como é que eu posso dizer, uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é errado você sair de uma igreja, né? A gente não está falando que você tem que ficar procurando uma igreja de igreja, até você achar uma igreja que faça o seu gosto. Tanto que até o livro vai falar sobre isso, a carta ele vai falar sobre 2 pastores, né? Um bispo e um pastor que tinham, digamos assim, características diferentes, e o diabo meio que estimula o cara a visitar essas igrejas, mas ele fala de, tipo assim, de você não ficar procurando igreja em igreja, mas, tipo assim, não é errado você sair de um ministério para ir para um outro. E aí ele dá alguns motivos, né? A própria carta fala sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, de você ser um pouco crítico, sim, mas não ser aquele cara crítico de maneira, digamos assim, superficial. Eu critico tudo. Eu vi aquela igreja ali pintada de preto. Eu não gostei daquilo. Esse negócio é uma boate, né? O povo fala assim, é uma igreja ou uma boate? Como se o fato de estar pintado de preto fosse definir o que é espiritualidade ou não. Porém, a carta fala a respeito de um pensamento crítico sobre o que se ensina, né? Sobre o que se prega. E é algo que Deus até quer que a gente faça. Que a gente não nos de criticar por criticar, mas avaliar o que está sendo pregado onde eu estou, para entender se o lugar que eu estou é de fato sustentado pela verdade que é o Evangelho, né? Durante muito tempo atrás tinha-se a ideia, e hoje ainda tem algum aspecto, principalmente relacionado à Igreja Católica, e não é uma crítica, é uma observação, de que quem sustenta a verdade é a Igreja, né? E a reforma veio justamente para contrapor isso, dizendo que na realidade é a verdade que sustenta a Igreja, é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas, e não a Igreja que sustenta a verdade. Palavra. Então, se você está em um lugar que você entende e não se prega a palavra, não há nenhum problema em você sair e procurar um outro lugar que você entende que se ministra de fato a verdade. Não por comodismo ou por achar bom, mas por querer caminhar da maneira correta. Mas também isso não é um convite a você que escuta a sair de toda igreja por ficar, não gostei daquilo, né? O púlpito parece uma mesa de bar, eu já vi gente falando isso. O púlpito parece uma mesa de bar. O louvor agora tá... exatamente. Tá agitado demais, o negócio tá muito doido aqui. Isso aí. É uma balada. E é importante aqui, essa crítica que Paulo
diz que devemos ter, que é justamente em relação a analisarmos se aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, condiz com as escrituras, né? Quando ele fala que os irmãos tinham essa crítica, mas aí em relação a que o pregador estava fazendo e falando lá na frente, o pessoal já estava aqui olhando se realmente estava de acordo com a escritura, com o evangelho. Isso não é um convite a você ser um cara chato, né? Que como o Matheus falou, o culto tá rolando e ele fala, esse louvor não tá legal. Essa parede é muito escura. Esse não sei o que. Tipo assim, isso aí é característica de gente chata. Esse povo grita demais. Pra que orar tão alto? Pra que não sei o que. Essa é gente chata. Se você é assim, você só é chato. E isso é interessante, Diego, porque é justamente o que C.S. Lewis fala no livro. Quando você é uma pessoa como essa, você nunca vai encontrar a igreja que esteja de acordo com aquilo que você quer. Você sempre vai achar algo de errado. E isso vai acontecer porque a igreja é formada também por pessoas que são falhas. Então nunca vai estar perfeito do jeito que você quer, entendeu? E isso acontece. Você acaba se tornando, vou para tua igreja, acabo achando uma coisa que não condiz com aquilo que eu quero, vou para outra, acabo não ficando em lugar nenhum, acabo não criando raízes e não me fincando no evangelho. Eu acho que sobre isso aí que foi falado, né? Eu acho que Pedro deu esse equilíbrio, porque eu acho que é exatamente aí. Eu procurar uma igreja, como o Diego falou, que seja bíblica, né? E realmente o saído, não é que eu não veja problema. Se for perguntar para mim, se eu vi que a igreja não é bíblica, que mexe com pilares da fé, que tem coisas que são pilares da fé e se mexe com a fé, por exemplo, uma igreja que não acredita que a ira de Deus foi derramada sobre Cristo para que fosse feito justiça e assim a gente fosse justificado. Uma igreja que não prega isso, que mexe com o pilar da fé, se a pessoa vier perguntar para mim, eu digo sai, com certeza, porque mexe com o pilar da fé e deixa de ser igreja, deixa de ser uma doutrina bíblica para ser uma heresia. Então é tanto que os apóstolos, né, se a gente for ver lá em Gálatas, Paulo exorta, né, porque alguns irmãos estavam querendo voltar aos rudimentos antigos, as coisas, deixar a graça de lado, aquilo que foi feito por Cristo, para querer achar que fazer algumas coisas que eles faziam por causa do judaísmo iam cobrir, iam fazer com que eles fossem aceitos por Deus, querendo mesclar as duas coisas. E é outro ponto que Pedro falou, é a questão da gente entrar na igreja e exatamente ver essa necessidade, de saber que meu irmão é pecador e eu estar ali para poder edificá-lo, estar ali para poder me edificar também, porque sou pecador. Então, acho que tem... E outra coisa também que eu estava vendo, eu fui ver aqui, foi no livro de 1 Crônicas, que eu acho muito interessante, que fala daquele episódio de Uzá. Eu vou lá aqui do versículo 7 ao 10, bem rapidinho, é 1 Crônicas. Fala assim: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzindo por Uzá a Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Eu acho muito interessante, né, porque muita gente deve ficar se perguntando: mas ele foi segurar a arca, a motivação é dele, porque muita gente fala hoje de motivação, né? Motivação boa e tal. A motivação dele era boa e tal, porque Deus fez aquilo. O problema é esse, eu saber o que é uma igreja. A partir do momento que a gente sabe o que é uma igreja, coisas que devem acontecer no culto, coisas que foram determinadas, como o Paulo mesmo falou, né? Como a gente lembra lá em Coríntios, que ele falou assim, que alguns irmãos estavam falando em línguas, mas que não falasse todo mundo, mas que um falasse, outro tivesse outro para interpretar, não falasse mais de um. Então são coisas que, a gente tem um parâmetro da Bíblia e deve olhar para isso para buscar uma igreja. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que a gente olha para a Bíblia e deve se procurar, né? Agora, é claro, não são coisas que, como eu falei, tem coisas que são pilares da fé, a gente não vai ficar buscando, como vocês falaram aqui, coisinhas mínimas, porque são pecadores, né? A gente deve buscar, se a gente tem um conhecimento de algo, como é nosso irmão, é o nosso dever, não é nem aquilo que a gente acha que deve fazer, é nosso dever ir lá e orientar, né? Então, eu acho que a gente tem esse parâmetro daquilo que a Bíblia fala, do que, por exemplo, é uma igreja, do que ela deve fazer, do que é um culto, né? Coisas que devem ter no culto, e essa questão de
ter pecadores. E a gente poder estar ali sabendo e olhando que meu irmão vai pecar contra mim, o pastor vai pecar, e a gente está ali crescendo junto, confiando não na igreja, mas na graça de Deus que sustenta a igreja. Sim. E é interessante a gente pensar o seguinte: quando o diabo usa o termo degustador, né? Uma pessoa que é degustadora, quando ele, como o Henrique falou, a questão do diabo se preocupar quando você está sendo fiel à igreja, ter fidelidade, fiel a Deus, né? E obviamente, por consequência, fidelidade à igreja no sentido de fazer parte da igreja de Cristo. Existem muitas pessoas que essa questão da degustação é justamente de você querer ser servido, né? De você querer ser satisfeito. Então você vai para o culto para que a palavra lhe agrade, para que o louvor lhe agrade, para que as paredes, enfim, preta, branca, seja lá o que for, lhe traga algum agrado, mas em nenhum momento você vai para o culto pensando em cultuar a Deus, né? A pessoa, assim, entendam a pessoa, né? A pessoa, em tese, que tem que sair agradada de tudo que acontece ali é o Senhor. É o Senhor que tem que se agradar do louvor, é o Senhor que tem que se agradar da palavra, é o Senhor que tem que se agradar de tudo que acontece, e óbvio que Deus estabeleceu, como o Elton falou, alguns parâmetros, e esses parâmetros, quando nós os cumprimos, uma resposta que damos no sentido de agradar a Deus fazendo aquilo que Ele pede. Então, assim, a primeira coisa, isso é o que eu já tinha muito em mente, assim, a primeira coisa que eu aprendi do início da carta foi ter cuidado. Eu cito o meu exemplo porque eu saí do ministério que fazia parte. Na realidade, eu tinha recebi de fato uma direção do Senhor, e aí muita gente acaba nem acreditando muito nisso, acha que eu já vi muita gente, enfim, soltando comentários infelizes por achar que são besteiras e tal, e é algo da relação do ser humano com Deus. É óbvio que eu não iria para uma igreja que eu sei que lá não é ministrada a verdade. E aí, quando eu comecei a buscar no Senhor uma direção, enfim, para onde ir, eu lembro que eu ficava muito assim, não, essa igreja eu acho que não vai dar certo. Não, essa aqui eu não gosto, essa aqui não sei o quê. Então eu que, tipo assim... Tava degustando. Já tinha uma certa maturidade, eu comecei a perceber o seguinte, que eu tava querendo buscar uma igreja que me satisfizesse, ou que fosse a minha cara. E tipo, eu entendi que Deus falando comigo assim, não é assim, né? Você tem que buscar um lugar que na realidade me honre. E aí automaticamente, não importa se é lá na Ribeira, como eu tô hoje, eu ando quase 40 km para chegar lá, vou de carro, né? Mas é longe pra caramba, mas eu tô num lugar que eu entendo que o Senhor, que honra o Senhor, e por isso eu tô lá. Então, assim, você não deve sair da igreja por não achar a igreja bonita, por não achar o louvor legal. Mas também não tem nenhum erro, né, em você sair de um ministério por entender que a verdade de Deus não está sendo ministrada naquele lugar. Óbvio que você tem que ter muita maturidade para entender isso, né? Porque às vezes você escuta um negócio no púlpito que você não gosta, mas não é porque você não gostou que não é a verdade, né? Não é porque não foi ministrado algo que você não concorde que aquilo não é verdade. Então a melhor maneira é você buscar, como o Pedro citou os exemplos dos crentes de Bereia, né? Que Paulo até fala sobre isso lá em Atos. Eu penso que tudo que Paulo pregava, se eu não me engano, era Pedro, as pessoas iam ler para ver se aquilo estava de fato batendo com a escritura. E não porque elas, não gostei disso que ele falou. O que eu achei interessante, seguindo também, é que ele vai falar sobre a questão das igrejas que o diabo manda o cara ir frequentar, são igrejas partidárias, né? E esse partidarismo seria muito essa questão de divisões. E, tipo, uma frase me chamou a atenção, que ele fala assim, o diabo fala que a verdadeira diversão está em fomentar o ódio, né? Entre aqueles que dizem missa e aqueles que dizem Santa Comunhão. E eu fiquei parando para pensar sobre isso. Eu fiz, caramba, tipo, hoje, se a gente for parar para pensar, a igreja ela é completamente repartida. E ela é, em muitas das vezes, extremamente partidárias. As pessoas, muitas vezes, para afirmar que a sua igreja está na verdade, elas acusam o outro de estar na mentira. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Tipo assim... Sempre existe um motivo para criar um conflito, em algum debate, alguma coisa do tipo. Exatamente. Não, porque a minha igreja a nossa igreja é isso. A outra igreja não. E aí, tipo, a gente vê pessoas no púlpito, às vezes, falando mal de outras instituições. Denominações. Tá? Que, assim, às vezes não leva em nada, gente.
entendam o que eu tô dizendo. Tipo assim, é óbvio que existem diferenças, né? Se a gente for falar de igreja católica para a igreja evangélica, existe muita diferença. E eu não lembro em qual podcast a gente falou sobre isso, mas tipo, os evangélicos, alguns radicais e partidários, têm um ódio tão grande da igreja católica porque acham que a igreja católica era praticamente o anticristo, né? Se você botar lá no YouTube Nova Ordem Mundial, essas coisas todas que tem aí, tudo da igreja católica é Satanás. Um negócio de ouro, a cadeira, não sei o quê. É óbvio que tem coisa errada lá, mas se a gente for avaliar para nossa igreja, a igreja evangélica também fez muita coisa errada. E ainda faz hoje em dia. E existe esse partidarismo e, tipo, o livro revela que, tipo, Satanás, ele gosta de fomentar justamente essas discussões. É tudo que ele quer. Tipo, e aqui eu não tô querendo dizer que a gente tem que unir tudo, né? Que é tudo Deus e tudo Cristo. Não, é óbvio que existem diferenças, existem coisas que não tem nada a ver com Cristo. E é tanto que a carta vai falar sobre isso. Ele fala, tipo assim, que o diabo quase conseguiu por completo fazer com que a gente esquecesse os ensinamentos de Paulo, né? Sobre comida e outras coisas que são completamente supérfluas. Então, tipo, a gente tá brigando por coisas tão pequenas e às vezes tem coisas tão grandes que nos unem. O que Elton falou a respeito de teologia no sentido de pilares da fé, hoje quando você estuda teologia, você vai aprender que existe um negócio chamado doutrina primária e doutrina secundária. Então, doutrina primária são coisas como, por exemplo, Cristo, que só Cristo pode salvar você, né? Só Cristo pode remir seus pecados, você é um pecador, o que mais? Sei lá, a Trindade, o Espírito Santo. Coisas que são primárias são inegociáveis, mas tem muitas coisas que são secundárias. Então, tipo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, a gente tava no culto domingo e o pastor falou sobre isso. Às vezes ele ia jantar com a galera e a primeira pergunta antes de todo mundo jantar era: você é calvinista ou arminiano? E assim, ele ficava com medo de dizer o que ele era, porque talvez se ele dissesse que era um e o outro cara fosse outro, eles não iam jantar mais. Porque não ia jantar, ia começar a discussão. Vai embora da minha casa. Então, tipo, não sei se vocês anotaram algo sobre isso, mas isso é muito triste. Né? Existe um texto lá em 1 Coríntios, onde Paulo vai falar sobre isso, né? Alguns falam: eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de César, outros eu sou de Cristo, né? E aí Paulo faz uma pergunta: seria possível Cristo ser repartido? Então, tipo assim, a ideia aqui não é falar para você que está ouvindo que tudo é de Deus, mas tem coisas que são secundárias, tem coisas que são detalhes. O fato do cara ser arminiano e o outro calvinista não quer dizer que vocês não são irmãos na fé. Vocês têm pontos, muitas vezes secundários, que são detalhes. Mas esse tipo de fomentação de ódio, aí eu vejo que tem pessoas que odeiam mesmo. Tipo assim. E sabe o que é interessante? Porque na carta, como o diabo dá um exemplo lá, ensinando para o diabo aprender isso, tipo, essa forma como as pessoas acabam discutindo, o contrário disso seria tipo: se o cara que faz parte de uma denominação em que ele enxerga a outra como fazendo coisas erradas em relação à prática, ele deveria orar para que aquela outra denominação acabasse mudando de atitude e tal, e o inverso também acontecesse. Se naquela outra denominação também visse que na denominação daquele cara ocorrem coisas que eles acreditam serem erradas, eles orariam também para que aquilo deixasse de acontecer ali. Tipo, então, não haveria um choque ali o tempo todo. Uhum. Haveria uma oração contínua e mútua uns pelos outros para que as coisas acabassem sendo transformadas por Deus ali, tá ligado? E é óbvio que a gente não está dizendo aqui, mas é óbvio que a gente não está dizendo aqui que você vai ficar concordando com coisas que são absurdas, tá? Uhum. Tipo assim, se você é de uma igreja que acha, se você é de uma igreja que prega que, por exemplo, se você der o dízimo, Deus vai dar em dobro, não tem, isso é algo injustificável, porque a Escritura não diz isso, né? Mas eu não vou ficar olhando para uma igreja, por exemplo, eu estou usando o exemplo mais esdrúxulo possível, de uma igreja que é preta e eu não concordo dela ser preta, e só porque ela ser preta eu achar que ela é do inferno ou que ela é de Satanás, porque ela não está sustentada na verdade, porque isso não cai nem em doutrina secundária, isso aí é tipo assim, é gosto de cor, né? Não tem nada a ver. Mas é óbvio que eu não tô falando pra você concordar com coisas que são absurdas, mas existe muita coisa que é detalhe, gente, e os evangélicos, né, gospels,
a maioria, infelizmente, se tornou extremamente chata. Infelizmente. O povo se apega tanto a isso, né? Esses detalhes, essas coisas secundárias, muitas vezes, né? De brigas, mesmo de emburração. Se eles tivessem tanto a mesma intensidade que eles têm para falar de Cristo, mesmo para as pessoas que realmente necessitam, seria totalmente diferente, véio. Mas só que eles vão justamente discutir, eles levam como propriedade, sendo que se eles levassem justamente essa propriedade, esse domínio todo para falar de Cristo mesmo, né, o evangelho puro e simples, para as pessoas teria muito mais efeito, seria muito mais relevante, honroso, né? não que a gente relevante, não digo nem honroso, mas relevante mesmo. Mas o povo vai e se apega a essas besteiras. Tipo assim, hoje, por exemplo, toda segunda a gente faz um estudo bíblico, enfim, com o pessoal lá da igreja, a gente tá lendo o livro de Tessalonicenses. E a gente começou a falar sobre algumas coisas, não sei se é aquelas Tessalonicenses mesmo que Paulo fala a respeito de... Não, é em Timóteo, que ele fala de evitar brigas tolas, enfim, conversações tolas, coisas assim. E a gente começou a entrar em um debate sobre tretas teológicas, né? E hoje a treta teológica do povo é se pode tatuagem ou não. A igreja que diz que pode tatuagem é do inferno, a outra que diz que não pode, não é? Então tem coisas tão mais importantes como, por exemplo, a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo. Tudo isso é muito importante se debater. Mas as outras coisas que são detalhes não vai fazer diferença. Então, tipo, eu sou de uma igreja que as pessoas não vão de terno pro culto. Eu não vou falar que quem vai de terno pro culto tá errado. E da mesma maneira o cara que vai de terno pro culto não vai chegar pra mim e dizer, não, tá errado. Viva a sua liberdade nesse aspecto. Você é livre pra isso, não tem problema, vá do jeito que você quiser. É que nem aquele comentário, né, do desengrejismo, um negócio assim. É aquele Tiago, né? Tiago, alguma coisa, Tiago. Ele fala que tinha um irmão na fé que, né, andava de paletó, gravata, que ia pra não sei pra onde, de bicicleta e tal, né, toda aquela... Mas ele respeitava ele, era o irmão na fé, né, o irmão dele a fé, e era muito bonita a forma que ele falava, né, sem nenhuma briga, sem nenhuma nada. Exatamente. Sim. E entra já naquele ponto, né, que a gente não consegue, mas foi aquilo que Cristo nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, entra naquele ponto que Paulo falou, que eu acho que significa isso, amar o próximo como a si mesmo, que é lá em Coríntios, quando ele fala daquelas questões, né, daquilo que é lícito, que não é dessas coisas supérfluas, do irmão fraco na fé, e você olhar para o seu irmão e são coisas que são discutíveis, não são coisas batidas assim, né, que vamos dizer assim, que você sabe que é explicitamente que é errado, e você ficar implicando com isso, ou ficar querendo buscar briga com isso, coisas que não tem nada a ver mesmo. E eu acho que isso aí amor. Ou então botar a goela abaixo no outro. É assim, rapaz. E sendo que, por exemplo, se a pessoa estiver realmente errada, com o tempo da pessoa, né, mesmo assim, junto a ela, a pessoa começa a ver o testemunho da pessoa e, caramba, realmente aquilo que eu achava que era, não é, né? Justamente pela vida da outra pessoa ali, que não levou como uma discussão, mas que foi ensinando ali pela própria prática, ou algo do tipo assim, né? Que foi ensinado da maneira mais pura e simples, né? Suave, no testemunho, no dia a dia. E a pessoa vai cair em si, não, realmente isso aqui que eu tô pensando é errado, não tem nada a ver. E aí não teve nenhuma briga e a pessoa tava muito mais receptiva, né? E outra coisa, às vezes a gente faz tudo, mas não faz uma coisa, que foi o que o Henrique falou, que o livro também fala, a gente sequer ora. A gente faz tudo para que a pessoa tente entender, a gente só não ora. Verdade. E aí a gente solta aquela frase, que é a frase mais idiota do mundo, que é, eu já fiz de tudo, só Deus. Tipo assim, mas era só Deus desde o início, né? É verdade. Sempre foi a questão de convencer alguém, por exemplo, sobre a verdade da escritura, é só Deus desde o início. Não é tipo, eu vou fazer tudo aqui e depois quando tiver mais nada pra fazer, só Deus pode fazer. É só ele desde o início. E aí, tipo, como é interessante, o diabo fez a gente esquecer um ensinamento de Paulo, né, sobre a questão de comida sacrificada a ídolo, né? Ele cita esse exemplo. E de outras coisas, tipo assim, não pode comer essa comida, porque é sacrificada a ídolo. O cara que é mais maduro na fé sabe que não existem isso. Assim, Deus, só existe um Deus, né? O que Paulo cita. Mas, por amor, muitas vezes, essa pessoa, eu me abstenho de ficar dizendo que isso... você é um religioso. Meu irmão, é o que Paulo fala no sentido de, assim, por uma pessoa fraca, eu abro mão de algumas coisas para evitar que aquela pessoa caia.
mas eu não fico querendo discutir, eu não fico querendo provar que eu tô certo, eu não fico querendo simplesmente enfiar a goela abaixo, como o Matheus falou. E o pior... muitas vezes é isso, né? Muitas vezes é eu querendo ser certo acima da razão daquela pessoa. Egocentrismo aí. Vou dar um exemplo, assim, o pessoal... Quem escuta o podcast e for muito religioso vai dizer assim: beber é pecado? A Bíblia não fala que beber é pecado, tá? Em nenhum momento ela cita isso. Ela vai citar assim, que a embriaguez é pecado, e obviamente ela vai aconselhar você a se afastar disso, a se afastar desses prazeres e tudo mais. Mas você é um cara que sabe que não é pecado, e você é um cara que na sua casa, casado, num domingo, você gosta de tomar um copo de vinho, né? E aí... Tipo, vai ter gente que vai dizer que vinho é pecado. Inclusive na ceia lá, Jesus não ofereceu vinho, ele ofereceu suco de uva. Como é suco de uva maratá, nas caixinhas. Mas tipo assim, não pode vinho. Aí o cara toma vinho. Esse cara que toma vinho sabe que isso não seria um problema, né? Só que aí chega o cara que já é meio, digamos assim, da manguaça, né? É um cara que já saiu do ramo da embriaguez. Já sabe todas as marcas de vinho. Exatamente. Ele sabe até o gosto. Ele sente o cheiro, ele já sabe o que é. Já sei. É Quinta do Morgado esse aqui. Esse aqui só não sei o que. Meu Deus do céu. E aí esse cara é doido por uma cerveja. Se ele tomar uma, ele cai. E ele por isso, ele se abstém. Aí ele chega no irmão que acha que sabe que não é pecado e fala assim, não vou beber não. Aí o cara fala, rapaz, deixa de besteira, beber não é pecado não. Tipo assim... Para provar que eu sou mais espiritual, eu quero convencer o cara a fazer o que eu acho que é certo, e de fato não seria errado, mas eu faço o cara cair. E o cara toma um gole e se embriaga, e enfim. E eu sou responsável por isso. Então, tipo, a orientação de Deus é que a gente simplesmente, em alguns momentos, ame, né? Se coloca no lugar do outro e simplesmente deixe de algumas discussões de lado. E nós esquecemos dos ensinos de Paulo com relação a isso. Que existem coisas que são completamente supérfluas. E para concluir o raciocínio dessa carta, eu achei interessante que ele vai falar que ele gosta de fomentar o ódio entre as pessoas que dizem missa e aqueles que dizem comunhão, e ele cita, tipo, 2 teólogos, né? Só que ele fala, tipo assim, a gente gosta de fomentar o ódio sobre essas pessoas, quando na realidade nenhuma dessas pessoas entende nada, é isso que ele quer dizer. Ele diz assim, tipo assim, eu faço os católicos brigarem com os evangélicos quando esses católicos não sabem a diferença sequer da doutrina de São Tomás de Aquino e ele cita o exemplo de um cara chamado Hooker. Enfim, tipo assim, são pessoas para mim superficiais. Os evangélicos que estão olhando para uma igreja católica e estão vendo uma bancada de ouro e estão falando que aquele ouro é porque a nova ordem mundial, não sei das quantas, e balalá, né, que o sol é o Deus não sei das quantas e tal. Às vezes esses caras não sabem nem o que é evangelho. O cara tá caçando demônio onde não tem para tentar falar que o outro é do Satanás, quando ele não sabe nada mesmo do que é doutrina. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com tudo que um faz e que o outro faz. É só um detalhe, é só uma observação. Às vezes as pessoas que mais brigam são as que menos sabem. É verdade. Ao invés de estar procurando saber mais sobre a palavra, vai estar procurando saber mais sobre o Deus do sol, do não sei o quê. Sobre isso aí que o Diego falou sobre o vinho, eu queria só complementar em relação a isso, né, de você amar ao próximo, deixando de fazer algumas coisas. Ele deu o exemplo, né, do cara que bebe, não oferecer a um cara que chegou na igreja e era alcoólatra, sei lá, por amor à pessoa, né? E tem um outro lado também, de olhar para as pessoas que são fracas, né, que, por exemplo, acham que tomar vinho é pecado. E é exatamente o que Paulo fala, né, naquela carta de Coríntios. Por amor àquela pessoa, né, por ela ser fraca na fé, a demonstração que eu sou maduro não é que eu vou provar para ela que aquilo é ou não é pecado. A demonstração que eu sou maduro é o amor que eu tenho por ela. E muitas vezes é o dizer que, não dizer, mas ficar calado na minha, por não saber se aquela pessoa vai achar ruim ou vai me julgar, né, vai dizer, o irmão bebe, não sei o quê. Então, a minha maturidade vem daí, de olhar para o irmão com amor, saber que ele é fraco na fé, e por fazer ele cair com a consciência dele, eu ficar calado na minha, ou não oferecer, né? De repente ele viu um exemplo na minha casa, e se eu bebesse, né, eu ir lá e oferecer bebida para ele, sem nem saber, né? Eu acho que a maturidade vem daí. Eu acho que a gente não deve mentir, né? Se alguém chegar pra gente, para quem bebe, né? Se alguém chegar, você bebe, a gente não deve mentir, porque aí a gente tá mentindo e tipo, a gente tá pecando.
E não é pecado em si, né? O beber não é pecado, já que não é pecado. Agora, é a questão só da... A gente não tem culpa se o irmão é fraco na fé, então tem que falar a verdade. Mas, sem ser numa ocasião dessa, a gente tem que evitar, né? Por amor ao irmão. Resumo da carta: beber não é pecado, mentir é pecado. Pra mim, eu consegui resumir essa carta na minha cabeça com relação a diferença entre você amar o próximo e você evitar certas coisas. Porque tem uma parte da carta em que fala sobre o diabo admitir que Deus quer que a gente viva em união entre as pessoas, inclusive de classes e disposições diferentes. E é uma coisa que está lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, que Paulo diz, né? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E isso inclui você abdicar de algumas coisas por causa do amor ao próximo, como ele mostra lá na carta depois. E realmente, para mim, o resumo da carta é esse. Meu amor pelo outro me faz me pôr no lugar do outro e me abdicar de algumas coisas, inclusive de treta por causa de detalhe, sabe? O meu resumo realmente é a questão que ele fala lá, tipo, sobre os dois caras, né? Tipo, o bispo e o pastor. É um bispo e um pastor, né? Um pastor. E, tipo, os dois, né? As duas igrejas ali, ambas tinham problemas. Então, realmente saber. Você, por exemplo, que tá aí se questionando algo do tipo, tem problemas, né? Toda igreja vai ter um probleminha, né? Vá, busque um líder seu imediato, converse, né? Seja aberto mesmo, livre assim para falar, uma pessoa realmente que você vê que dá para se conversar um assunto desse, né? Exponha realmente a palavra, por exemplo, se for o caso, se for necessário, né? Para que realmente você seja da melhor forma orientado, né? Então, para as pessoas que talvez estejam passando por isso aí, busque realmente uma pessoa que você confie, uma pessoa que realmente você vê como seu irmão assim mais velho na fé, né? Que sabe mais coisas na fé do que você. E sabe o que é engraçado? Porque não é de hoje que acontecem essas coisas. Desde e quando Jesus estava aqui presente já rolava. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso do 1 ao 11, é mostrado como a mãe dos filhos de Zebedeu, eram dois dos apóstolos, que iria pedir para Jesus priorizar os dois filhos dela com relação ao reino, em detrimento de outros lá, tá ligado? Besteira besta, sabe? Mas já rolava desde então. O que dirá hoje, então? Deixa eu me sentar à tua direita. Acho que é Tiago e João, sei lá, Pedro e João fala isso. Não, é Pedro, João e Tiago, não lembro. Mas deixa eu me sentar à tua direita no trono. E Jesus dá uma reada nele, dizendo que vocês não podem suportar isso não. Vocês não sabem o que estão pedindo não, viu? Eu acho que o meu, né? Eu acho que houve 2 pontos que eu acho que foi muito o que o Diego falou, que foi em relação ao ser crítico, o crítico entre aspas, né, gente? Não é o crítico de eu ter um olhar crítico para criticar a igreja, não, mas crítico no sentido de falsas doutrinas, esse ter o olhar crítico em relação a isso, né? Mas isso num contexto não de quem está na igreja bíblica, mas de quem sabe que as coisas estão indo de mal a pior e está complicado, enfim, né? E o outro é olhar sempre aquilo que Jesus falou, sejam um, assim como eu sou um com o Pai, que foi aquilo que Pedro falou no começo, né? De olhar para o meu irmão como pecador, olhar para mim como pecador, porque muitas vezes a gente está olhando para o irmão como pecador, né? Como aquele que peca e tal, mas muitas vezes é porque a gente não enxerga o pecado da gente. Então é ter essa visão de que as pessoas são pecadoras e eu estou ali e meu irmão está ali não por causa dele, mas por causa de Cristo, que está aperfeiçoando aquela pessoa, né? A graça está sustentando ela, está me sustentando também. Então, no fim das contas, se a gente for prestar atenção, não é reclamação nem com a pessoa, é com Cristo, já que é Cristo que sustenta ela, né? Dá a graça para ela estar ali, enfim. E a outra é essa questão mesmo, da doutrina. Eu vi na carta de João e da primeira de Gálatas também, né? Que Gálatas Paulo fala, né? Se pregam outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Então, realmente, se é heresia, meu irmão, fuja, saia correndo.
se eles iam sair correndo. Busca um irmão, como o Matheus falou, que sabe mais e tal, se mexe com os pilares da fé, saia voando, saia correndo. Mas se não é, tem esse olhar, o olhar de amor com o seu irmão, o olhar de amor com a igreja, sabendo que Deus colocou aquela igreja ali para você estar lá, para você poder ser edificado junto com seus irmãos e poder ajudar e ser ajudado pela igreja. Amém. Só para complementar o que vocês falaram, acho que só falaram bastante coisa desse capítulo. Daria para frisar apenas que, tipo, por exemplo, às vezes a gente acha que pessoa de outra igreja não é o nosso irmão, né? Quando é totalmente o contrário. Por mais que pessoas estejam em outra congregação, em outra igreja, que muitas vezes tem coisas que pensam diferentes, mas a pessoa continua sendo nosso irmão. Às vezes a gente considera como o inimigo. O nosso inimigo é o diabo, e não a pessoa de outra igreja. A gente possa ficar com isso na nossa mente e possa analisar também essa questão da palavra e ter a nosso foco em Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, que nosso foco possa estar verdadeiramente nele. Amém. Incluindo tudo que a galera falou. Não, tenha cuidado se você que escuta o podcast é uma pessoa que fica pulando de igreja em igreja por ficar achando defeito em todo canto e coisas que são muitas vezes supérfluas. O livro ensinou e esse capítulo mostrou que é o diabo quem faz essas coisas, né? Então tenha cuidado para que você não caia nessa armadilha. Como os meninos falaram, seja crítico muitas vezes no sentido de ouvir o que está sendo pregado e analisar se está sendo aquilo que a verdade de Deus ensina, mas acima de tudo, como o Pedro falou no final, ame as pessoas, tipo, tenha amor por elas, né? Não as, como é que eu posso dizer, não as joga no inferno, né? Não joga as pessoas simplesmente no inferno por elas pensarem um pouco diferente de você em alguns aspectos. Muitas coisas são detalhes e acreditem, existem coisas que nos unem que são muito mais fortes do que pequenos detalhes que tentam nos separar. E isso é o Evangelho que nos ensina, né? Desde a época de Paulo, que existiam divisões, vai existir até o dia que Jesus voltar, mas essas divisões não podem simplesmente nos separar. Como Paulo falou, Cristo não pode ser repartido. Estamos dentro dessa cobertura espiritual que é Cristo. E isso tem que nos unir em todos os aspectos. Acho que é isso. Fiquem com Deus. Encerramos aqui a carta 16 e a gente se vê na carta 17. Amém. Valeu. Jogando tudo pra fora, a verdade apressa-me a hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos. Aí o cara chega lá no céu. Aí, ixi, tu era daquela igreja e tá aqui. Ixi. Ora. Oxe, tu não era arminiano? Tu não era. Agora, sabia não. Digo, mas oxe, tu não era católica? Eu tinha pra mim que eu era